bom dia, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta manhã de sábado, um programa super gostoso, praticamente abrindo a nossa programação de final de semana. E o programa vai ser muito legal, gente. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje no programa a Lilian Cardoso. Bom dia, bem-vinda. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Queria muito te conhecer. Então, eu também você. Estou bem feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. É muito bom. Ela é parceira do jornalismo da Vibe Mundial. Não sei nem se você sabia, né, do tamanho da parceria, mas é uma grande parceria com a tua equipe aqui, viu? Sim, sei, mandando bastante pautas, dicas de livros, né? É muito bom. Tô recebendo aqui a Lilian Cardoso, gente. Ela é jornalista, ela tem especialização em cultura. Ela é fundadora da primeira agência no Brasil 100% voltada para divulgação de livros. Sabe quando eu trago aqui muitos autores? A maioria vem da agência dela como sugestão e é sempre pauta extraordinária pra gente. E agora ela entrou no mundo das escritas. Saiu dos bastidores. Saiu dos bastidores e agora ela tá naquela fase de tenho o meu filho livro, estou fazendo sessões de autógrafos e tá aqui em São Paulo para uma sessão neste sábado. A Lilian tá lançando este livro incrível para quem já está nos vendo aqui pelo YouTube, O Livro Secreto do Escritor. Que título incrível, né? Tu gostou? Eu gostei. O Livro Secreto do Escritor. Agora, deixa eu te perguntar, tu sabe por que é secreto? Eu ainda não sei, mas deve ter uns segredinhos aqui dentro. O pessoal até gerou uma polêmica numa comunidade de escritores. É tudo secreto e tal. E eu fiz essa brincadeira de secreto porque ele é um workbook. Ele é o escritor, ou seja, o workbook, né? A palavra é um livro que o escritor vai poder trabalhar nesse livro, nesse projeto e fazer anotações. Então, ele é secreto porque o escritor vai responder todas as questões que ele precisa para produzir o livro dele, da ideia à divulgação. Então, é secreto porque são suas ideias, o seu projeto. E eu sempre falo para os alunos, né? É melhor você produzir, realizar e depois contar. Então, se imagina se você contar, vou fazer um livro sobre tal tema. Alguém pode desencorajar você e falar, não vai ser legal. Você é doido. Entende? Ou para quem acredita em espiritualidade, então energia, não sei o que, é bom não contar, primeiro realizar, mas de qualquer forma é isso. Ele é secreto porque é um livro onde o autor pode abrir o coração, íntimo. Secreto. Secreto. É como se fosse um diário do escritor mesmo. E a grande diferença dele é que ele tem conteúdo, né? São 304 páginas, que vai explicando para ele o passo a passo, tudo que ele precisa fazer da escrita. Então, eu tenho uma lista de ideias, então vamos trabalhar essas ideias. Aí vai escrever o livro, depois quais os caminhos de publicação no Brasil. Aí vai caminhando até a parte que eu mais amo, que é o que eu faço muito, que é o marketing e a divulgação. Que é a parte de marketing. Agora eu quero... Gente, é bem legal mesmo. O livro, você pode escrever no livro em várias partes. Tem vários exercícios. E quando o autor... E muita explicação, né? O autor perguntou assim, Lilian, então quando eu terminar o teu livro, eu tenho o meu livro pronto? Eu falei, não, é bem assim, né? Mas você vai ter o projeto do seu livro pronto. Porque com tudo que você vai colocar, você vai dizer o projeto. Ou de um livro, ou para quem quer fazer 2, 3, 4 ou 5, né? Pode planejar. Mas é um caminho sem volta. Eu acho que sim, porque até durante o processo de escrita desse, até comento isso, porque eu vou conversando durante o livro com o autor, me deu vontade de fazer outros 3 livros, porque ele provoca esse fazer pensar, a pesquisa, né? O pensar que não é pensar, como dizem, né? O pensar fora da caixa, às vezes que está ali o tema do seu próximo livro ou do que as pessoas querem conversar ou saber, porque o livro é isso, né? Pode fazer você rir, pode fazer você chorar, pode fazer você aprender algo, pode fazer alguma pessoa, de repente, sair de uma depressão, pode ajudar uma criança na alfabetização, enfim, o livro proporciona tudo isso. E, às vezes, você tem muito a compartilhar. Então, o livro é sobre compartilhar histórias, né? E é por isso que a gente colocou, ó, seja original e prepare-se para entrar no mundo do leitor. É isso. É muito... Olha aqui, tá aqui o livro. O livro já está à venda em todas as livrarias, pelo e-commerce. Também online. Né? E se você é de São Paulo, hoje, né, neste sábado, aqui pertinho, na Avenida Paulista, lá na Livraria Drummond, a Lilian vai estar numa sessão de autógrafos. Vou esperar vocês lá no Conjunto Nacional, às 16 horas. E assim, mesmo para você que não quer escrever um livro, mas conhece alguém, né, Samira? Todo mundo conhece alguém, porque é aquela coisa, né? Vou escrever um livro, vou plantar uma árvore, vou ter um filho. Exato. E às vezes para a pessoa só tá faltando escrever um livro.
Então, não sabe como, ou para quem já escreveu e não foi reconhecido, porque tem muita concorrência. E hoje a gente tem mais facilidade para publicar ele em e-book, na Amazon e tudo mais. Mas como é que você faz para vender, né? Ou como você faz... Às vezes, sabe o que acontece? As pessoas têm uma ideia genial, têm um conteúdo muito massa, mas não soube trabalhar um pouco no título, no conteúdo, numa boa revisão. Então, o livro tem um processo que as editoras tradicionais conhecem há muitos anos, mas o autor que vai começar sozinho é mais difícil, né? É difícil, porque requer um investimento também, e ele também tem que colocar no papel muitas coisas que é bom ter o crivo, né, de um profissional para alinhar isso de uma forma melhor. E a questão da capa, a questão do papel a ser utilizado, são muitas coisinhas, né, na verdade. Detalhes, são muitos detalhes. Né? Mas, Lilian, para chegar neste livro, teve todo um processo, né, de vida. De vida, né? De vida. A gente chega aqui, o livro é agora o momento atual, mas tem um processo de vida, né? Você, formada em jornalismo, como que você entrou nesse mercado editorial e, na verdade, como você chama, né, um marketing do bem. Como que você chegou nesse marketing do bem? Eu comecei a faculdade de jornalismo, eu falei pra você, né, sou criança, sou paulistana, gente, esse sotaque todo bagunçado, um pouquinho de São Paulo, um pouquinho, uma hora paulistana, outra hora catarinense, porque eu fui criança para Santa Catarina com 10 anos de idade, porque meu pai e minha mãe queriam proporcionar essa vida fora da capital para os filhos. Eu fui para o interior fiquei lá, gostei, fiz faculdade lá em Santa Catarina, mas eu sentia alguma coisa dentro de mim, olha que louco, que a minha história não tinha acabado em São Paulo. Toda vez que eu vinha visitar os meus avós, os meus tios aqui, eu não queria voltar. Eu tinha alguma coisa com São Paulo. Eu lembro que eu passeava, né? Eu tinha minha tia que mora em São Caetano, tenho família também na Zona Leste. Eu tenho família espalhada por São Paulo, né? Na região aqui metropolitana também. Então, eu andava pelas ruas, pelas avenidas, vinha passear nos shoppings. Eu não sei te explicar, mas eu sentia desde pequena isso. E aí, comecei cada vez mais vir para cá. E aí, com a faculdade de jornalismo, eu fui trabalhar em jornal, em revista. E eu fui né, trabalhando, as coisas foram acontecendo até um pouco de maneira, assim, rápida, assim, porque eu comecei a estagiar muito cedo. Aí você sabe, quando você faz estágio cedo na área, aliás, eu recomendo para vocês jovens. É bom? É bom porque você avança um pouco mais rápido. E aí eu fiz a faculdade quando eu estava já no jornal, eu falei, não, eu quero trabalhar com o mercado do livro. Fiquei com isso na cabeça. E eu não conhecia ninguém aqui em São Paulo do mercado do livro. Eu não tenho nenhum escritor na família, né? Não é uma família que vem... Porque às vezes muitas pessoas que você olha dentro da editora e tal, é o pai, o filho, que vai... Igual com música, com outras áreas. Não tinha isso. E aí eu mandei o meu e-mail para várias editoras. Assim, aleatoriamente. Foi assim minha entrada no mercado do livro. Que interessante, né? Porque você fez jornalismo e não se preocupou com o jornal e com a revista. Você queria editora. Não, mas eu fiquei um tempo trabalhando no jornal, cobrindo repórter, buraco de rua, colunista. Estagiária, né, gente? Fiz tudo, amei, me apaixonei. Eu vivia no jornal, cobria o plantão de todo mundo no final de semana. Mas depois de um tempo, passaram assim, uns 2 anos, eu falei... tá faltando algo mais. E esse algo mais estava aqui, naquele sonho de infância. Eu quero voltar um dia para São Paulo. Pro desespero do meu pai, né? Como assim? Eu tirei você, agora você vai voltar, né? E eu voltei com a facilidade da família aqui. Fui morar na casa de uma tia. Aliás, beijo pra tia Nil, que me acolheu aqui em São Paulo. E morava ali perto do Shopping Anália Franco ali, né? E a editora... Aí uma editora respondeu meu e-mail, que é a direção editorial, eu conto na história aqui do livro. Tá, quando a gente quer, acontece. Acontece. Falou, vem trabalhar aqui comigo. E aí eu vim trabalhar, falou, não, vem e tal. Eu falei que eu não tinha experiência, que eu queria aprender. E eu imediato, a filha dele, a Fernanda, falou, então tá. Porque assim, é isso, né? Acho que quando você é sincera numa contratação, falei, não tenho experiência com assessoria de imprensa e com o mercado do livro. Gosto de ler, sou jornalista e quero fazer assessoria de imprensa. E aí comecei a trabalhar com os livros, fazer os releases, divulgar para a imprensa de São Paulo e do Brasil. E aí se apaixonou. 15 anos no mercado, 13 anos de agência. Depois de 2 anos eu saí da editora.
E aí eu vi que tinha uma brecha no mercado, não tinha... Dentro da própria editora, eu trabalhava com outras agências que eu vi que não tinha tanta experiência com o livro. Tá. E aí estamos aí 13 anos atendendo Que beleza, editoras, né? E autores. E com isso você enxergou um nicho de mercado, né? Sim. Que é uma coisa rara. Eu não conheço outra assessoria que trabalhe só com livros. Conheço assessorias que trabalham com nichos diferentes. Mas com literatura... São poucas. Tem algumas, né? Tem que algumas? A gente conhece, alguns parceiros do mercado, mas são poucas. E com o volume da LC, né? A LC atende 10 editoras. Nós atendemos, assim, chega a 50, 60 livros por mês. E nós somos, né, a maior aí da agência do Brasil, que divulga livros. E a gente fez uma pesquisa, somos a maior da América Latina. Olha que legal. Então, na América Latina, a maior agência, Parabéns. Né? Isso é bom, né? É bom a gente ver isso, porque você começou jovem 26 e a coisa anos. foi 26 anos. Eu tinha 26 anos quando eu comecei a agência e não sabia nada sobre empreendedorismo. Errei bastante. Com certeza. Porque eu era jornalista, assessora... E daqui a pouco eu virei uma empreendedora, e é nota fiscal, é imposto, é colaboradores, é lidar com pessoas, porque quando você trabalha sozinha é uma coisa, né? Sim. E então eu tinha sempre como funcionária. Então, daqui a pouco eu não tinha um chefe, eu tinha vários clientes como chefe. Entendi. Né? Porque às vezes romantiza um pouco essa coisa do empreender, né? Ah, empreende que você vai... Meu Deus, você pode ir pra praia final da tarde. Empreender de segunda a segunda. E 24 horas. 24 horas. Então, quanto mais a agência cresce, eu falo para minha família, né? Mais responsabilidade, mais colaboradores, mais folha, mais contrato de cliente, mais responsabilidade. Sim. Então, tudo foi indo, mas foi tudo indo muito aos poucos. E naturalmente. Com muitos erros, com muitos acertos, estamos aqui, né? E a gente fica feliz, né? De ver como que a coisa flui e serve de exemplo para as pessoas, né? Serve. Porque muitas pessoas, às vezes, não têm a coragem de empreender em várias áreas. E, de repente, está aqui um exemplo que a gente pode. E, assim, eu vim de uma família, né? De classe média. Eu lembro que, assim, quando eu montei minha agência aqui em São Paulo, foi assim, meu pai me deu o primeiro frigobar para eu colocar lá na agência. A sala que eu tava era meu marido trabalha ainda até hoje, né? Numa empresa de TI aqui de São Paulo. E o chefe dele, aliás, um beijo pessoal daí colabora, me deu uma sala, um espaço para trabalhar. Ó, que legal. Então, eu tive muitos anjos na minha vida, assim, que, né? Me deram esse espaço. Eu, né, pagava para eles uma parte do aluguel. E foi indo. Então, o que eu acho que eu daria dica para o empreendedor ou para quem quer começar uma faculdade ou uma nova carreira e não importa a idade, né? Esses dias eu vi um médico que começou a faculdade de medicina com 40 anos. Muito legal, né? Sabe? Eu achei tão legal. Às vezes começa com 50, com 60. Acho que nunca é tarde pra gente começar um sonho. Mas tem que entender que leva um prazo. Não é imediato, né? Se vocês, né, o que está na internet às vezes que é imediato é propaganda enganosa. Exato, você não vai entrar numa faculdade e sair no dia seguinte, você vai ter que estudar por anos. Do mesmo jeito, quando você abre uma empresa, você vai ter um bom período aí para esperar que ela se restabeleça. E isso é importante, porque a gente vai aprendendo junto, né? Eu acho que isso acaba sendo muito importante. E com isso você foi criando um universo não só de marketing e divulgação, mas de conhecimento na área editorial, né? Porque não é só falar do livro, é entender todo um processo de preparação desse livro, né? Porque você acaba se envolvendo. Ou não? Sim, totalmente. E você está falando aqui, tá passando um filme na minha cabeça. Não é legal, né? Tá vendo? Onde que você ia contar Onde que você ia contar a tua história, minha amiga? Eu quero esse vídeo. Vai ter. E é muito engraçado eu estar nesse lugar. Porque eu sempre estive ali, né? Do lado do nosso amigo, do profissional que está aqui fazendo a gravação. Acompanhando um autor. Então, quando eu ia numa rádio, no programa de televisão aqui em São Paulo, eu vim muito aqui pra Gazeta, né? E sempre trazendo um autor para dar uma entrevista. Esse foi sempre o meu papel, né? Dar voz para o livro, abrir o livro, como eu falo muito para os meus alunos. Mas ao trabalhar com a parte da divulgação, e aí eu acho que tem a ver com o resultado desse livro, tá? Esse livro aqui é resultado da rotina da agência, do que eu senti que faltava para o mercado do livro. Entende? Porque assim, quando um autor chegava na agência com o livro pronto para eu divulgar, eu
e olhar o livro e comecei a ver problemas. Às vezes no título, na capa, na impressão, no conteúdo. Tá. Só que o livro já estava pronto. Sim. E aquela pessoa estava ali, feliz, o livro lançou. O que eu falo para ela agora? Essa pergunta me incomodou por muitos anos. Que perrengue. Muito perrengue, inclusive às vezes com a editora. Que às vezes lança num prazo, por exemplo, um livro para o Dia das Mães. Adianta eu te trazer essa pauta depois do Dia das Mães? Não, né? Então, até o mês que vai divulgar o livro, o mês que vai lançar é importante, sabe? O autor se atentar às pautas que estão acontecendo na imprensa, no mundo, às necessidades do mercado. Então, foi aí que eu comecei a estudar mais. Foi onde eu fui fazer um MBA, mas eu já tinha feito uma pós aqui em São Paulo, de jornalismo cultural, que descobrimos que fizemos a mesma... Gente, fizemos a mesma pós. Fizemos a mesma pós, eu e Lilian Cardoso. Vim pra São Paulo fazer uma pós. Eu também fiz. Quando você fez a tua pós? Que ano? 2010, 2011, mais ou menos isso. Ah, não, você tá de brincadeira. Você também? Não, né? Eu terminei ela em 2010, eu acho. Tá na mesma turma. Se bobear, a gente tava na mesma turma. Eu entreguei o meu artigo. Não, tu começou em 2010. Eu acho que eu entreguei. E eu já nem lembro mais. Nós vamos resgatar isso, hein? Eu entreguei meu artigo em 2010. Foi muito legal. Essa pós, já pensou? Olha, gente, Guria. mas eu acho que eu também estava por lá. A mesma pós. A mesma pós, gente. Olha que sensacional. Depois a gente vai entender, essa história aí. As coincidências. Os encontros não ocorrem por acaso. Não, foi por acaso. Aí você fez a pós? Fiz. Então essa questão da pós eu já tinha feito, mas aí foi antes, quando eu estava na editora ainda, eu fiz essa pós, né? Mas aí quando eu vi essa necessidade, além de conversar muito, os clientes, eu sempre fui muito curiosa, pergunto pra caramba. Sempre pergunto, eu nunca tive vergonha de perguntar. Aliás, eu falo pra minha equipe, a gente não tem vergonha de não saber. A gente tem que ter vergonha, né, de não perguntar, né? Exato. Tipo assim, não ter vergonha de perguntar, né? Ao contrário, não ter vergonha de perguntar. Porque você tem que saber fazer as perguntas certas, né? Pra você ter as respostas. Obrigada. Ricardo Ida chegando aqui, trouxe um livro para ser autografado. Muito obrigada. Beijo, bom fim de semana. E, então, assim, eu fui fazer o MBA no mercado do livro, o MBA Book Publishing, que fui a primeira turma da Casa de Educação aqui em São Paulo, esse primeiro MBA, e foi muito legal, porque cheguei lá, várias pessoas amigos do mercado do livro, os professores eram profissionais que eu já trabalhei, eu tinha trabalhado, e eu fui para sala de aula, vejam só, já tinha acho que uns 4 ou 5 anos de agência, já tinha divulgado uns 2.000 livros, já tinha trabalhado em muitos lançamentos, livraria de vários famosos. Eu fui para sala de aula. Precisava aprender mais. E reciclar. E o que foi legal é isso. Aí, às vezes, eu tinha aula de, sei lá, de diagramação, né? Pensava, mas o que eu preciso, né? Aí, mas eu falei, como é importante, né? Você entender todo o processo para você poder ajudar, para você poder colaborar os seus amigos, né? Por exemplo, numa editora, eu tenho que ajudar o comercial, tenho que ajudar o editorial, mesmo estando na ponta do marketing. E aí fui entender o processo do livro, tal, fiz esse MBA. Depois eu virei professora, dando aula de assessoria lá. Tá. Porque aí eu falei, não, acho que essa aula ali eu dou conta. Eu dou conta. Acho que foi a única aula que eu sabia das coisas, assim, né? Aí depois eu fiquei como professora lá. E aí também teve uma outra mudança na minha vida. Eu, quando dei a aula, as pessoas gostaram. Eu falei, nossa, não é que eu tenho algo para ensinar? Porque a gente sempre acha que a gente não é bom. O que eu vou ensinar? Eu fui dar aula, galera. Meu Deus, mas eu não sabia disso. Mas eu não sabia disso. Tá, mas vocês não sabem o que você faz assim para divulgar um livro para imprensa, ou para influenciador, ou para blog? E o pessoal, tipo, quero mais, amigos do mercado e tal. E aí eu falei, acho que eu vou fazer um curso para escritores. Só que eu não pensei em fazer um curso para o mercado, né? Eu pensei em fazer um curso para escritores. Só que ficou só na ideia naquele ano ali. Mas eu comecei já a ajudar os autores. Então, eu comecei E aí, só que eu tinha uma dificuldade. Como eu vou atrair esse autor, que o livro tem essa proposta também, antes dele publicar? Tá. Porque o que o escritor ele faz? Ele vai procurar consultoria depois que ele escreveu. Sendo que, na verdade, ele passa por todo um processo antes, que ele precisa saber onde ele vai entrar, né? É aí que mora o perigo.
Porque ele escreveu todo um livro, às vezes ele escreve 300, 400 páginas, aí depois como é que vai imprimir um livro de 400 páginas? O preço do livro vai ficar caro, será que esse livro é um tema mais do mesmo? Às vezes se ele tivesse invertido o capítulo, invertido a história, ou enquanto está na produção, ele pode fazer uma proposta e já mandar para a editora. Enquanto o autor está produzindo o livro, a gente ensina aqui, faz a proposta do livro. Então tem várias coisas ali que eu queria... Então eu ficava nessa briga. Passou por esse processo, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu chamei o Felipe Pilon, meu sócio, meu amigo, eu falei, a hora é agora. Porque eu já tinha chamado ele 1 ano antes para eu fazer o curso. Só que eu ficava na rotina da agência. Tá. Nunca gravava. Não dava tempo? Procrastinando e tal, não sei o que. Veio a pandemia, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Você fez um curso online, então? Fiz um curso online. E os clientes, eu fiquei preocupada também, que aquela coisa não vai vir mais papel, né? A gente tava com aquele mundo apocalíptico, né? O que vai acontecer? As editoras vão parar de imprimir e tal. No fim, os clientes continuaram, graças a Deus. A gente trabalhou na pandemia. Olha que dado curioso para vocês. Muito catálogo. Porque como a gente teve um período que pararam as gráficas, né? Trabalhamos catálogo e vendeu clássicos, muitas lives, enfim, tudo foi acontecendo. Trabalhar catálogo é trabalhar os livros já publicados. Já publicados da editora. E muitos clássicos foram vendidos nessa época. As pessoas leram muito na pandemia. Sim. Então, foi um movimento interessante nesse Trouxe sentido, leitores né? de Trouxe volta, leitores né? de volta. E aí, quando eu fui fazer o curso, eu fui formular o curso e tal... eu fiz um outro desafio. Eu falei, Felipe, se eu falar que eu vou gravar e vender pra frente, não sei quem às vezes é procrastinador, né? E às vezes não é que eu sei, meu marido fala, não, você é uma realizadora. Só que às vezes eu tenho tantas ideias que eu sabe, começa uma coisa e depois eu deixo outra, eu pego outra, não sei o quê. Eu falei, já me conheço, eu preciso ter prazo. Acho que para todo mundo. Por isso que faculdade a gente acaba. Tem que ter prazo. Acaba porque tem prazo. Tem que ter prazo, tem que ter prova, tem que ter trabalho. Aí eu falei o seguinte, nós vamos gravar toda quinta-feira. E quem comprar vai assistir toda quinta-feira. Foi assim que eu gravei 70 horas de curso durante 1 ano da pandemia. Quase morri de cansaço. Eu e o Felipe saímos super tarde. Aí comecei assim, porque aí eu tinha que preparar todo o conteúdo para gravar lá na quinta. E como eu tinha essa coisa de entrega e essa coisa... Ai, meu Deus, se acharem que é pouco conteúdo, eu fui me empolgando e fui fazendo o curso. E aí eu fui se não bastasse a loucura de gravar, tava tocando a agência ao mesmo tempo. Aí, lógico. Os clientes para ganhar o nosso pão. E aí eu ainda fazia os eventos para divulgar e vender. Então, eu vendia, gravava e tocava agência. Ainda pensava no que ia fazer na próxima semana. Aí a minha filha, né, graças a Deus, tem um bom marido. Chegava em casa, tinha comida, ia no mercado. Então, né, um beijo para você, Neto, que me ajudou. Né, e a gente nessa caminhada foi bem intenso. E enquanto eu estava produzindo o curso, eu vendia. Então, foram entrando 20 alunos, depois na outra turma vendeu 30 alunos, sabe? E hoje, quando eu falo assim, temos mais de 2.000 alunos, as pessoas vão, uau, um trabalho de 2 anos. Foi gradativo, agora, né? 3º ano já, gradativo. E muito trabalho. Escritores admiráveis. Escritores admiráveis, eu visto muito a camisa, né? A camiseta. Escritores admiráveis. Esse é o curso. E a gente daqui a pouco vai para o intervalo comercial. E, na verdade, quando a gente fala em escritores admiráveis, é porque todos somos potenciais escritores, né? Exatamente. Esse nome, até demoramos para encontrar ele, porque a gente queria um nome que fosse forte e admirado por ele ser admirado pelo trabalho dele literário, porque infelizmente muitos, né, a maioria, né, e acho que em todas as áreas da cultura, né, quantos músicos maravilhosos aí nos barzinhos de São Paulo, para às vezes se destacar, né, e ganhar milhões, enquanto outros estão ali fazendo um trabalho incrível e por conta de não ter o marketing do bem, acabam não sendo reconhecidos. Então, o nosso papel é esse, fazer o autor escrever um bom livro, e o marketing auxiliar ele a divulgar. E não as pessoas acharem que o marketing vai vir antes da literatura. Vem a literatura, vem o livro e o marketing vem para apoiar. Porque todas as outras áreas têm marketing. Exato. Né? A Netflix está fazendo a propaganda dela, a HBO está fazendo a propaganda do filme, a livraria tem que fazer... Eu tô vendo um movimento muito bacana, aliás, das livrarias estando mais, né, com mais presença nas redes sociais. Sim, é verdade. E isso... Eu vou dizer assim, demorou até agora. A gente tem que correr. E eu acho que agora com a Bienal do Rio, que teve aquele boom também, eu acho que intensifificou mais ainda, né? Temos que voltar a falar de livro. Lilian, tem um monte de pergunta para você meu Deus. ainda, mas como é bom conhecer, né?
A Lilian Cardoso está lançando esse livro, O Livro Secreto do Escritor. É um livro que a gente não só lê, como participa dele e coloca os nossos segredos aqui dentro, Exatamente. né? E esses segredos vão criando o nosso livro mesmo, e a gente vai modelando tudo isso. Que bonito. Eu acho que é um caminho. Você falou. É bem isso, é modelar para ver o que vai compartilhar, modelar, né? O que eu vou. E um livro, gente, pode ser de qualquer gênero. E eu quero falar isso no próximo bloco um pouquinho. Só para fechar esse bloco, eu tenho que chamar o intervalo comercial. Lançamento hoje à tarde. Às 16 horas, Conjunto Nacional Avenida Paulista, na Livraria Drummond. Livraria linda que nós temos aqui agora no Conjunto Nacional. A gente se encontra lá. Gente, eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Estou conversando hoje com a Lilian Cardoso, jornalista e escritora. E estamos de volta. Hoje eu estou conversando com a Lilian Cardoso, jornalista, assessora de imprensa, agora também escritora. Ela saiu dos bastidores do mercado editorial e do jornalismo e agora está aqui dando entrevista pra gente. Tô achando chiquérrimo. Coisa boa, né? E a gente está aqui, imagina, já teve sessões de autógrafo aí espalhadas. Teve no Bienal do Rio, não é? Sucesso na Bienal do Rio. Aliás, um beijo para todo mundo que participou da Bienal do Rio. Né? Foi demais e um sucesso mesmo. Ficou entre o segundo mais vendido no stand da Editora Citadel. Eu não esperava. Olha que, aliás, a Editora Citadel, se não falar, eu tomo branca depois. Um lançamento da Editora Citadel, super parceira aqui do Mundial, e você também. Eu fico bem feliz com a turma toda. Que lugar que ficou entre o segundo mais vendido no stand da Citadel. Mas ele tá agora também entre os mais vendidos, né? Gente, o livro tá nessa semana em primeiro lugar em não ficção, na categoria não ficção, pelo Publish News, né? Que é uma lista oficial do mercado do livro, que são as vendas que acontecem nas livrarias. É, o que a gente acompanha mesmo. Eu quero sair daqui depois ligar pra minha mãe e dizer: mãe, meu livro, primeiro livro. Que bom, né? É quase um Mãe, eu tô na Globo, mãe, né? Eu tô na Globo. Olha, no mercado do livro chega até a ser mais, né? Publish News. E assim, é uma emoção, né? Ser o primeiro livro do Brasil, assim, né, na semana. É uma emoção. Não sei nem... Eu tô até sem palavras. É difícil, assim, né? É muita emoção mesmo, porque é uma história, até pra produção desse livro. Você conta a história aqui, né? Conto. 3 meses, praticamente, sem dormir no processo da finalização, da produção, né? E assim, produzir um livro... mexe muito com o escritor, né? Eu tava mesmo conversando com o André, quando André Fonseca. André Fonseca, editor lá do Citadel, quando a gente tava vindo do Rio pra cá. E a gente falou, né, que quando nasce um livro, aí nasce o escritor e quando no processo de produção do livro vem a insegurança, vem os medos, vem as incertezas, vem o ego. O ego vem conversar com a gente, tipo, o que os outros vão pensar? Ou o que é importante para o leitor e o que é importante para... Né? Então, a primeira parte do livro, Samira, que eu conto a minha história, foi a parte mais difícil para eu escrever e eu achei que seria a parte mais fácil. Tá. Você acredita? Porque ali eu não queria contar a minha história, porque eu não queria fazer um livro biográfico, né, autobiográfico. Eu quero fazer um livro contando a história do mercado do livro a partir do ponto de vista do que eu vivi como assessora de imprensa e profissional do mercado do livro, trabalhando em tantos lançamentos, em várias histórias de best-sellers, enfim. E contar esse movimento, que é uma década que eu conto, né? São 15 anos no mercado, mais de uma década. E aí eu tive que vencer isso. E aí eu escrevi, reescrevi, joguei fora, reescrevi. E quando eu encontrei o ponto e deixei o texto dormir, foi maravilhoso. Porque o que estava me travando é que o começo não era... Eu comecei a história de uma parte que não representava a minha história. E num trabalho, te digo, até fui numa terapeuta, e ela falou assim, ela mexeu comigo, né? Ela falou assim, pra quem que tu tá escrevendo? Porque os amigos do mercado vão ver o livro. Ela falou, é pro leitor, é pra pessoa como eu, que sou terapeuta e quero aprender a escrever um livro. Aí eu me desprendi dessa coisa do mercado, dos amigos, o que meus clientes vão achar. Aí eu comecei, como a gente tá aqui, a conversar, a falar do mercado. Comecei a contar uma história bem real, do meu ponto de vista.
E aí tudo fluiu. Foi assim, muito louco. Foi um processo muito doido. E a parte da construção... Workbook. Aí a primeira parte, no fim, depois acabou ficando mais fácil de escrever, mas foi mais fácil de eu entender o ponto que eu precisava contar. Aí você entendeu como seria o livro, na verdade. Até assim, ó, a gente diz que tem o escritor que é o arquiteto, né? Que é aquele que realmente ele vai planejando todas as etapas, e aquele que é meio sonhador e vai deixando, né, o conteúdo vir, fluir. Isso acontece muito na literatura de ficção. E você você é qual? Eu até indico para os meus alunos e tudo mais, fazer o processo de criar as etapas. Então, eu já tinha criado, que a parte 1 eu ia contar, né, que chama a Fantástica Fábrica dos Livros, com aquela brincadeira do filme, né, Fantástica Fábrica dos Chocolates, Fantástica Fábrica dos Livros. E depois eu fiz, já a segunda parte eu queria contar o Construa o Seu Livro, todo o processo da construção, que é o workbook, é o diário, o espaço para escrever com exercício. Então, eu entrego o conteúdo e deixo ele fazer um pequeno exercício, para ele memorizar também, tem toda uma técnica aí. E na parte 3, como ele vai seguir. Para ele tomar as decisões. Ele vai seguir sozinho? O que ele vai fazer? Para ele desenhar meio que o projeto da carreira dele. Porque o escritor, ele tem um papel muito importante nessa obra, né? Do mesmo jeito que você está aqui para falar do livro e para falar de você, é esta presença do autor perante esta obra dele que faz com que o livro chegue na mão do leitor. Sim, totalmente. E na parte da construir o seu livro, eu diria que ela foi mais fácil para eu fazer, porque eu tinha o conhecimento, mas do ponto de vista de escrever, foi mais difícil. Por quê? Porque quando você tem um conhecimento, você tem que pensar nos públicos. Eu ensino a fazer o público do livro, né? Ensinar a publicar, você vai escrever um romance de época. Qual é o público desse romance? Então, né? A linguagem infanto-juvenil, para a terceira idade, você tem que estar pensando na persona, no público-alvo. E aí eu falei, mas o meu livro, eu quero que uma pessoa que tenha, sei lá, 70 anos e não seja tanto do universo digital entenda. Eu quero que uma pessoa de 15 anos leia, porque eu quero dar palestras em escola para ajudar, né, a levar esse projeto, que é mais que um livro, é um projeto, né? E aí eu tive que ter muitas notas de rodapé, explicando vários termos. Então, o meu marido também, que trabalhou comigo no livro, você vai ver, ele falava, Lilian, mas, por exemplo, eu não sei qual página que você está aqui, ó. A 220, que perguntas frequentes do escritor. Vamos falar de uma coisa mais legal, não de impostos. De impostos, não, mas você vê como detalha, né? Tudo, até para o autor, como ele faz o processo de vendas e tudo mais, né? Então, olha só, 5.1, né? A gente coloca aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, storyboard. O que é um storyboard? Você explica aqui embaixo. Aí eu explico, às vezes até termos, conceitos que a gente usa de marketing. O que é um registro autoral? Então, é um livro muito didático. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria perder, de maneira alguma, o meu leitor para a internet. Porque se eu soubesse que ele vai parar aqui e vai para o Google pesquisar, pode ser que ele não volte com várias informações que a gente tem. Boa! Então, eu fiz muita nota de rodapé para ele ficar. E eu tô recebendo muitas fotos dos leitores rabiscando, assim, né? Fazendo marcações. Porque é isso. Então, ele deu o trabalho da parte técnica de eu explicar. Porque tem muita coisa que, quando você vai explicar de uma maneira mais técnica, eu às vezes nem sei. Sim. O termo que usa, como fala, como explica. Então, a parte da gráfica, os tamanhos do livro, os tipos das folhas, eu recorri aos meus amigos da gráfica. Então, tem vários amigos. Aliás, esse livro, deixa eu fazer um agradecimento. Muitos amigos do mercado do livro me ajudaram. Samuel, da Câmara Brasileira do Livro, me ajudou com direito autoral. A minha amiga Raquel me ajudou com a parte de vendas comercial, né? O próprio André, incomodei ele muito. André, tô escrevendo sobre direito internacional, não sei o quê, como é que faz? E, né, enfim, os meus amigos, Felipe da Planta, todos os amigos do mercado, Encomendou alguma? Incomodou? Incomodei? Incomodei. Meu Deus, travei. Blá, blá, blá. Tá cansada. Tô cansada. Incomodei, mas um incomodar bacana, né? Porque eles recebiam... Então, teve uma parte que eu estava escrevendo de madrugada e eu estava falando exatamente para o autor. Não trabalhe de madrugada, porque, né, você já está cansado, né? E realmente você escreve umas 2, 3 horas, depois você tem que dar uma pausa, porque senão você já começa a escrever baboseira, depois você tem que passar mais tempo revisando do que, né?
Só que eu tinha um prazo e eu tava assim, ó, faço o que eu mando, faço o que eu faço. Temos prazo. Eu tirei foto desse momento. Eu escrevendo de madrugada e falando, não escreva de madrugada. Mas na real, a gente recomenda aquilo que não é. Mas aí mexeu comigo. Eu falei, amanhã eu não vou escrever, amanhã eu vou dormir. Porque, né, a gente tem que ter ali era necessário. Mas mas você vê que engraçado. Muitas coisas que eu escrevi nesse livro, eu aprendi também. Porque você é reciclar, né? Reciclar o tempo todo e, enfim. Então, é um manual que não existia no mercado do livro. Existem muitos livros de escrita, tá? Mas tem poucos livros, né? De marketing também, isolado, que eu leio, eu estudo marketing, sabe? Eu sou uma estudiosa de marketing, tenho muitos cursos de marketing. Mas não tinha nenhum livro voltado para isso. E não é algo que acha na internet, né? A pessoa fala, é algo... Não, porque tem muito conteúdo aqui que eu peguei direto da fonte. Então, foram os editores que me falaram, o meu amigo da gráfica que me falou, meu amigo da Gráfica Rocha, a minha amiga Grazi da Gráfica O Print. Então, foram profissionais do mercado que deram voz para o meu livro e falaram, explica isso, achou legal você contar isso também. Porque então, é importante, eles estão no dia a dia, né? Estão. Então, até a Maíra lá da editora Edipo também falou, Lili, caramba, a gente estava precisando de um livro assim, porque eles do mercado também têm isso. Às vezes está numa festa, em algum lugar, algum amigo fala, eu quero escrever um livro, como é que eu faço? Compre o livro da Lili. Compre meu livro. Agora a gente tem um caminho, né? É importante ter uma indicação. Como que eu faço? Tem que ter um curso para fazer. Tem também. Também. Pode ser o segundo passo. Né? Mas é uma forma da pessoa que quer escrever um livro. Eu tenho certeza que agora um monte de gente está falando, olha que legal, eu tenho um caminho agora. Porque a gente ouve todos os dias, eu queria tanto escrever um livro sobre tal coisa, mas eu não tenho talento para escrever, ou eu não sei por onde começar, ou eu preciso contratar alguém para me ajudar. E, na verdade, aqui traz um caminho, mesmo contratando. Sabe de uma frase muito bonita que eu gosto do José Saramago, que é assim, todo mundo é escritor. Só que alguns escrevem e outros não. É isso. É profundo. Porque contar história, o storytelling, contar história, todos sabem fazer. Mesmo a pessoa mais tímida, se ela tiver que contar alguma situação, ela vai saber narrar e contar uma situação. Então, o livro, seja de ficção ou não ficção, ele sempre está contando uma história. Até um livro técnico está contando uma história sobre algo, sobre algum estudo. É um passo a passo, assim como o seu. Então, todo mundo pode se arriscar. E tem o lance da escrita terapêutica, né? Então, por exemplo, aqui no livro, Lili, eu não quero me tornar uma best-seller, eu não quero... Né, às vezes tem autor que ganha prêmio e tal, e de repente, aconteceu, estourou. Mas às vezes a pessoa quero escrever uma escrita terapêutica, eu quero contar a história da minha família, quero imprimir só 100 livros. Por que não? Esse livro a gente fala como é o caminho. Eu quero fazer um projeto de livros na escola da minha filha, só pra turminha dela, pra ficar na memória também. Então, a pessoa, por isso que eu falo assim da página em branco ao best-seller, porque ela escolhe qual é o caminho. Eu quero fazer financiamento coletivo, eu quero ir para uma editora, eu quero imprimir um pouquinho numa gráfica. Então, a gente só diz assim, tem todos esses caminhos, qual você quer seguir? Então, eu tenho autoras, minhas alunas, né? Aliás, eu tenho muitos alunos da terceira idade. Ai, que fofo, muito fofos. Tá vendo? Gente que tem sonho. Escreve, publica, e realiza, e vende. E tem a escrita como escrita terapêutica. Porque eu falo, eu tenho escrito na dedicatória, quero fazer a tua. Vai fazer. Eu falo uma palavra aqui que o pessoal tá gostando e não sei se tomara que o pessoal esteja abraçando, entendendo, né, a mensagem, que é divirta-se. Divirta-se. É um livro para se divertir enquanto tá lendo, para rir um pouco com as minhas histórias, mas mais do que isso, para mesmo na parte técnica, entender como é a valorização de um livro. Porque às vezes um leitor chega na livraria e acha R$59, R$60, R$70 um livro caro e não sabe que passou, quantas pessoas passaram por esse livro, né? Tem o Márcio, da Alice Editorial, meu sócio fez a capa, ele e a Beatriz, a esposa dele, fizeram a capa. Depois teve a Stephanie, que trabalhou com a Beatriz também na diagramação. Teve a Bárbara, nossa, aqui, tu vai ver, pega aí, muito... catalogação é melhor. Muitos nomes de pessoas que trabalharam na... Patrícia Lages fez aqui a Endosso, né? Também me ajudou, eu trabalhei no livro dela. Então, olha só aqui, 1, 2, 3, 4, 5,
6, a Brenda, ó, 7, 8, 9, 10. Então, assim, isso, o autor não precisa ficar tranquilo. Assim, você vai contratar, a gente fala como contrato, você pode contratar um capista, vai contratando separado, né? Mas como esse projeto era um projeto um livro, vamos supor, que exige, que tem mais estudo, pesquisa. Então, por exemplo, esse livro passaram por 2 revisões. Tá. E depois mais 2 pessoas da empresa fizeram uma leitura. Porque é um livro que ele tem um comprometimento com o mercado. Mas, assim, não é todo livro que precisa ter tantas etapas. Esse precisava por conta do conteúdo dele. Mas o mais importante é o autor não deixar nenhuma etapa. E às vezes deixa. Então, eu faço a revisão, faz a revisão. Depois, né, imprime um exemplar para você olhar. Imprime uma pequena tiragem. No livro, a gente imprimiu 250 na Bienal do Rio. Tá. E a gente teve, assim, um sucesso. Depois foi vendido, agora já estamos na 2ª tiragem, né? E assim, pra gente, quando a Citadel, como editora grande, trabalha com tiragem grande de 4 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil, a gente falou, meu Deus, né? E foi vendido tudo. Mas mesmo assim, a gente precisa entender que começa pequeno, porque eu falei, vamos olhar se não tem erro. E não é que tinha algumas pequenas coisas que passou. Sempre aparece, Sempre né? passou. Então, às vezes eu falo, doutor, faz uma tiragem, uma primeira impressão, uma impressão sob demanda, pede um boneco. Olha, né, o meu boneco já foi logo 300. Não, acho que não foi 250, eu falei errado, foi 300. Tá. Mas assim, era um erro que ok, né? E tem uma coisa também que o editor falou. Todo livro passa por algum outro errinho, por quê? Porque somos nós que fizemos, humano. Não é robô. Não é robô. Então, vai ter alguma outra coisa. Por exemplo, eu vi, faltou um ponto. Tinha uma palavra onde estava escrito virou um dum. Mas assim, contar no dedo. Enquanto você está contando no dedo... Tá bom, né, mas dá para consertar. Dá para consertar. E aí, por isso que depois na tiragem maior, que no nosso caso foi isso. Então, quando vai fazer uma tiragem maior, né, a editora vai fazer, por exemplo, vou fazer 6 mil, 8 mil livros, 5 mil livros que as editoras grandes fazem essa tiragem. O mesmo autor que vai fazer 1000, que é bastante, pede primeiro para a gráfica te mandar para você. Um boneco. Para você olhar, para você ter segurança. Então, são essas pequenas dicas que a gente dá em relação à gráfica. Vários macetes que quem lê, quem é meu aluno, fala, por que eu não li antes de escrever? Lembra do começo da história hoje? Lembro. Porque fala assim, por que eu não te conheci antes de escrever? E hoje, graças a Deus, com o nosso projeto, eu tenho chegado em muitas pessoas antes de publicar. E aí elas têm ficado felizes. Elas saem com o livro, mostrando para todo mundo. O livro vende, dá resultado, tem orgulho do livro. Então, eu quero autores felizes. Então, aquele sonho lá, hoje, cada autor que mesmo que depois publicou, consegue na 2º, na 3º livro já fazer um projeto. E muitos, alunos que começaram comigo, autores, já estão sendo publicados por grandes editoras. Olha que legal. E isso é tão importante, né? Porque você tem um apoio de uma pessoa que está te orientando em como fazer. Aí você tem... Porque sempre dá aquela insegurança ao mesmo tempo que dá ansiedade. Porque eles também ficam... O escritor, ele fica ansioso para ver o produto dele, não é? Fica. E se a gente faz também com muita pressa, isso também é um risco, né? Por isso, esses detalhes todos que você disse. Eu fiz o livro, assim, como você falou, né? Foram 15 anos de mercado e foram, assim, quase que 6 meses de produção, 3 meses mais intenso, que a Bienal estava chegando, eu fui acelerando. Mas, assim, tinha uma equipe. Então, se o autor está sozinho, qual é o tempo de produção? Eles perguntam, né? Depende do livro. E depende da pessoa. Eu posso fazer escrever um livro infantil num dia. Exato. Mas aí tu tem as outras etapas e tal. É um livro técnico, 1 ano. É um livro que exige muita pesquisa. Às vezes 1 ano e meio, 2 anos tu vai ter que viajar, ou tu vai ter que pesquisar mais e tal. Então, não dá pra gente... Mas assim, é possível? É possível. De uma maneira saudável, vamos dizer assim, se eu fosse ser bem generalista, uns 6 meses bem focado, autor escrevendo umas 2 horas por dia, contando com tempo para diagramação. Diagramação e capa mais ou menos 1 mês, depende do profissional, 2, 3... É o suficiente. Então, eu acredito que, assim, uns 6 meses, né? Mas dá para fazer em 3. Depende do projeto. Depende do tipo do projeto, depende do tempo do autor para se dedicar eu já tenho a pesquisa, porque no livro eu falo o processo de pesquisa. Eu já tenho a pesquisa. Você já tem entende? Uma parte boa. Então, não sei onde ele está para saber o que ele... Qual o tempo que vai levar. Entendi. Mas hoje a gente tem muitos recursos, né? Hoje tem. A tecnologia tem ajudado muito a gente, né? E quando a gente quer, a gente faz, né? Eu acho que muita gente tem essa ideia em mente. Às vezes é livro de receita,
que também tem que estar muito bem estruturado, muito bem explicado. E é um caminho também. E tem muitas pessoas que... Livros infantis, olha esse mercado, né? Infantil, que interessante que é. E quando a gente fala do gênero, qual o gênero que você acha que hoje o mercado acolhe com mais amor? Assim, ó, a gente tem essa questão no Brasil que fala, em primeiro lugar, não ficção vende muito no Brasil, né, de brasileiros, né, vamos dizer assim, né, todas as categorias vendem. Se olhar lá na lista dos mais vendidos, todas as categorias têm público. Na categoria de não ficção, a gente tem também autoajuda, espiritualidade, negócios, recebe muitos, né, a gente tem pastor, tem padre, tem filósofos. Então, você vai para uma linha muito grande de autoconhecimento. E, às vezes, criou um preconceito até com essa questão da autoajuda. Então, até muitos livros, né, que são produtos, as pessoas têm mudado o nome para desenvolvimento pessoal. Ah, tá. Porque, não, autoajuda eu não quero, mas me desenvolver eu quero. Gente, você que é ouvinte da Vibe Mundial, cresceu ouvindo autoajuda, né? E aqui tá tudo certo. Não tem problema nenhum, mas você vê como, às vezes, a pessoa vai mudando, tem um preconceito. né? Não leio autoajuda. Né? Porque, é desenvolvimento pessoal. Então, principalmente depois, assim, a gente sempre teve na lista dos mais vendidos esses autores, eles têm um público muito grande na internet, nas redes sociais. Então, os filósofos eu encontrei com o Cortella essa semana no aeroporto, dei um beijo, abraço nele. O Cortella é um exemplo de um autor nacional, que tem uma trajetória, né, em escola, em academia, em estudos, e ele publica e vende, porque a gente quer ouvir o Cortella, né? Isso. Então, vários, assim, segmentos de não ficção, eu diria assim, negócios, tal, bomba de vender, principalmente para quem já tem público. Então, isso é uma questão que eu também tomei cuidado. Lembra que eu te falei da produção do meu curso, né? Eu falei que foram 2, então, estou no 3º ano do curso. Mas 1 ano antes, eu não te contei uma coisa. 1 ano antes da pandemia, eu comecei a fazer live toda terça-feira. 1 ano antes da pandemia. E foi uma época que, como não estava tão em alta ainda a live, mas eu era uma das poucas que estava fazendo, fazia toda terça-feira, o pessoal do mercado começou a vir e tal. E de tanto eu conversar com os autores, eu comecei a entender o que precisava para o curso. Então, eu dei muita live, muita aula gratuita. Muita mesmo. E aí, eu comecei a entender entende? Então, eu fui ouvir, isso é uma forma de pesquisa, o meu leitor. Então, o autor, ele tem muitas dúvidas, né? Ele não sabe sabe. É o ponto de partida e o ponto final ali. Então, eu formei esse público. Hoje, meu Instagram está com mais de 50 mil pessoas. Então, eu formei esse público e depois de 4 anos, né, eu lancei. Então, eu fiz realmente uma estratégia. Só que tem autor que fala, não, eu não quero fazer isso. Deixa eu escrever meu romance. Depois eu quero divulgar. Tudo bem. Qual é a dica que eu dou? Depois divulga. Só que às vezes o autor fica 1 ano, 2 anos produzindo livro. Aí, quando ele lança, faz a sessão de autógrafos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, fala, não vendeu. Aí desiste. Ninguém nem conhece o livro dele. Aí ele abandona o livro, sabe? Aí fica aquele estoque, né? Fica aquele estoque, ele fica triste, fica frustrado. Então, tudo bem, você não trabalhou antes. No meu caso, eu preferi trabalhar antes. Se você não... E agora eu vou continuar por muito tempo. Óbvio. Então, é antes, durante e depois, eu falo. Se você chegou, não pegou o antes, durante, então, bora continuar. Essa questão que você falou de fazer as lives e depois estruturar um curso, isso realmente é uma estratégia. Isso acaba sendo muito importante para esse autor ou futuro autor, ele ir aparecendo no mercado para que o livro dele também seja vendido depois. Total. E para quem tem curso, pode ser, né, quem vem primeiro, o livro ou o curso, né? Pode vir primeiro o livro, depois vir o curso, mas assim, para os infoprodutores, quem tem curso online, especialistas, né? Terapeutas, médicos, advogados, professores, o livro é uma porta de entrada para vir num programa de... É verdade. Né? Então, ele é uma porta de entrada para palestras, para prêmios. Então, o livro tem esse papel também. E ainda só para fechar aquilo que você falou, a gente tem as outras editorias que vendem, né? A gente tem os livros infantis que vendem muito bem, a gente tem as vendas para governo que ainda acontecem, tem as leis de incentivo das prefeituras, né? As leis municipais, as leis de incentivo estaduais, só que assim, o que o escritor precisa ficar atento, às vezes ele fala assim, eles me perguntam, o que eu vou escrever mais? Eu vou escrever, por exemplo, livro erótico, vende muito na Amazon. Vendi muito.
Aí ele fala, vou vender livro erótico, mas ele gosta de escrever terror. Então, não pode ser só pelo dinheiro, que é o que fala para todas as profissões, né? É verdade. Tem que fazer aquilo que gosta. Então, não adianta eu falar, eu vou montar um restaurante se eu gosto de cozinhar só por lazer. Porque tem um restaurante, ó, minha família já trabalhou com alimentação, é ralação. Então, você tem que... Porque como você vai ter que ralar de qualquer jeito, mesmo eu fazendo o que eu amo, é muito trabalho, e tem coisas que eu faço que eu não gosto... Tem toda uma parte do trabalho, não tem toda uma parte... a área tem. Porque as pessoas essa coisa também estão fantasiando muito. Para de romantizar, né? Faça o que você ama, que você nunca vai ter que trabalhar. Herdeiro. Profissão, herdeiro. Porque senão você vai trabalhar. E aí, quando o escritor vai escolher o tema dele, tem que ser o tema que ele... Eu falo isso aqui no livro. Muitos autores se descobriram o que você gosta, o que você quer. Porque se ele for uma pessoa, tem um autor que eu admiro muito, premiado, que faz livro infantil, ele começou contando história para as crianças nessas escolas. Olha que legal. Então, ele não tinha como escrever outro gênero, sabe? Se descobriu na literatura infantil. Pode ser que ele vai se descobrir, então, em todas as áreas. Samira, acho que é legal de falar. Tem autor brasileiro, sim, como o best-seller mais vendido. Tem autor que vende em todas as áreas. Poesia. Olha aí o Fabrício Carpinejar, Braulio Bessa. E se você chamar alguns editores aqui, vão dizer, qual livro que vende? Poesia vende pouco. Mas há exceções. Entende? Exceções. Contos. Então, todas as categorias têm venda, desde que o autor trabalhe o marketing. E a ficção, a gente tem a maior concorrência do mercado internacional. Por quê? Sabe por quê? Eles fazem muito marketing. E esse marketing, às vezes, é entrar numa premiação, é fazer eles não têm essa questão, às vezes, tão forte só das redes sociais, mas tem movimentação, ocupa as livrarias, ocupa a escola. Então, o autor tem que entender onde ele vai levar o livro dele, onde ele vai se movimentar. E a obra, quando vem para o Brasil, principalmente, né, a literatura estrangeira, ela já veio de um sucesso lá fora, ou seja, teve um marketing, uma divulgação lá fora. Então, chega aqui e concorre forte com o nosso mercado, que ainda é um mercado que precisa crescer, principalmente em número de leitores. É verdade. Então, como é que a gente faz para crescer o número de leitores? Incentivando. E tem uma frase que eu acho que tu vai gostar, que eu espero que te inspire para você também escrever seu livro. Toda vez que nasce um escritor, eu falo, nasce um leitor. Sempre alguém da família, que às vezes nunca leu um livro... Vai ler porque, é o livro da minha tia, é o livro da minha mãe, é o livro, sabe? Então, esse movimento também a gente tem que fazer parte. Então, é todo um processo, assim, sabe? E os prêmios literários do Brasil têm ajudado muito também a formar novos autores de ficção. Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai ver nossos grandes nomes aí na literatura. Muito bom, gente, extraordinário, né? Que o universo do livro é fantástico. É fantástico, é uma fábrica mesmo. É uma fábrica de livros e de sonhos. Acabou o programa. Muito obrigada. Ai, que coisa boa, né? Tu gostou? Foi muito bom te receber aqui, viu, Lilian? Eu nem vi o tempo passar. Voa, você viu que gostoso? Valeu a pena. Você falou 1 hora, eu falei, meu Deus, é bastante, né? Mas bastante. Eu esqueci que eu falo bastante também. Coisa boa. Que história boa, né, que a gente pôde conhecer hoje da Lilian Cardoso. Sucesso pra você, Muito viu, obrigado Lilian? pelo carinho. Eu que te agradeço por tudo, pela presença, pela colaboração, pelo livro que chegou aqui e que tá chegando ao público com tanta informação importante. Aproveita. E vai ajudar muita gente, tenho certeza. Então hoje, sessão de autógrafos, daqui a pouco, às 4 da tarde. Vou me arrumar. Vai te arrumar. Gente, Livraria Drummond, aqui pertinho da Vibe Mundial. É só atravessar a rua, a gente tá lá das 16 às 18 horas e ela segue um pouquinho em frente. Obrigada, viu, Lilian? Um beijo. Sucesso pra você, um beijo, viu? Até mais. Até. Mundial, e você vai ficando por aqui, eu volto. A partir das 10 tem Jornal da Boa Notícia. Segunda-feira, 16h30, tem Mundial e você ao vivo. Um grande beijo, até lá. Bom final de semana.